Começando aí mais um podcast Coisas do Reino. É o primeiro podcast do ano de 2026, né? A gente passou aí um recessozinho, né, devido às férias, as festas, né, de final de ano e também férias, né? E estamos retornando aí com tudo para ouvir homens e mulheres de Deus que vão contar verdadeiros testemunhos de intervenção divina, intervenção onde o próprio Deus realizou grandes milagres. Essa é a intenção do podcast, tá ok, queridos? Coisas do Reino. Não é um podcast da Igreja Batista Reino, não é exclusivo, a gente só usa a página da Igreja Batista Reino no YouTube para transmitir, né? Mas é um podcast que é variável, para que todos aqueles que tiveram, uma grande experiência com Deus possa vir aqui, sentar nessa bancada aqui, conversar um pouco comigo e abrir o coração e ministrar essa grande experiência que essas pessoas tiveram, né? Seja cura, seja libertação, seja um encontro real com Jesus. Meu Deus do céu, eu acho que tem muita gente aí que teve uma grande experiência e que com certeza precisa contar, tá bom? Desde já, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. O podcast Coisas do Reino é transmitido pelo canal lá no YouTube, que é Igreja Batista Reino-PC, tá bom? Tem outras Igreja Batista Reino lá no YouTube, então para você não se enganar, o nosso slogan ele é vermelhinho, tá bom? Vermelhinho. Então, Igreja Batista-PC. Se inscreva lá, compartilha, dá o seu like, pode também comentar cada podcast, cada situação aqui, cada tema que a gente abordar, pode comentar, fica à vontade, tá bom, queridos? E compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a esses grandes testemunhos. Já temos podcasts gravados desde o ano passado, vai lá, acessa, vai lá, assista esses podcasts que estão tremendos. E eu estou aqui, né, com o nosso pastor Antônio. Vou apresentar rapidinho ele aqui, tá? Antes, eu quero ler apenas uma palavra de início aqui, tá bom? Que é o Salmos 35, no verso 1, que diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo e dá rodela e levanta-te em minha ajuda. A gente sabe que Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza, e com certeza, se você é uma pessoa de Deus, Deus tem planteado essa guerra junto com você, tá bom? Só fazer um momento de oração para a gente agradecer a Deus e iniciar essa temporada desse podcast Coisas do Reino 2026. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos te dar graça, Senhor, e iniciar essa temporada, Pai, de 2026. Te agradecer pelo que se passou em 2025 e pedir a sua ajuda, a sua direção para que esse 2026, no podcast, as pessoas que estarão sentadas nessa cadeira, nessa bancada, possam, Senhor Deus, testemunhar e o seu nome ser elevado às alturas para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Desde já também nós queremos agradecer aos nossos parceiros e dos presentes que esses parceiros liberaram para a gente, tá bom? Em breve nós vamos estar voltando a sortear aí presentes dos nossos parceiros. Nós somos aí com Café e Prosa, bom, queridos, aqui em Pedro Canário, vereador Diel, que tem uma pizzaria, Diel Pizzaria, o Arco-Íris, o meu querido amigo pastor Elias. Em breve nós vamos ter mais parceiros aí, cada um desses aí vai dar um presente especial na sua participação. Em breve nós vamos estar aí sorteando. O próximo presente vai ser da Arco-Íris Calçados, tá bom? Eu tive já com o pastor Elias, a gente vai estar sorteando aí um grande presente da Arco-Íris Calçado. Vamos lá, sem mais delongas, Pastor Antônio. Pastor Antônio, ele é um grande amigo nosso aqui da cidade de Pedro Canário, e convidei ele para participar desse podcast, né? Coisas do Reino, que eu não tenho dúvida que ele deve ter muitas coisas para falar, muitas experiências de Deus
ao longo da vida dele, eu não sei nem ainda, eu conheço ele em termos, né? Mas eu não sei tempo de ministério, quanto tempo ele é pastor, e a gente vai tirar essas dúvidas aqui. Pastor Antônio, pode ficar à vontade, se apresenta aí para os nossos ouvintes aí, né? Ouvintes e telespectadores. É verdade. Primeiramente, prazer estar aqui com todos vocês, né, no podcast, e agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui falando das coisas do reino, né? O nome já diz, né? Coisas do reino, né? Falar das coisas do reino, das coisas de Deus, e contar também um pouco das minhas experiências, né? Por mais que seja novo, né? Mas a gente tem bastante aí experiências com Deus, né? Porque quando a gente busca Deus, o próprio Deus nos faz ter experiência com Ele, né? Enquanto nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, oramos mais, entregamos a nossa vida no altar, a gente começa a ter experiências sobrenaturais, né? E que muitas pessoas não acreditam, né, pastor Luiz? Muitas pessoas não acreditam, né, no sobrenatural de Deus. Tem pessoas que acreditam só que na época da Bíblia acontecia, mas que hoje não acontece mais, né? Infelizmente, as pessoas elas creem num Deus do passado, né? Não mais do presente. Se eu falar que na Bíblia alguém falou que aconteceu que alguém teve uma experiência e a pessoa, nossa, isso está certo, é assim mesmo. Mas se eu falar que eu tive uma experiência, às vezes a pessoa fala assim, fulano tá, como é que diz o povo aí, tá brefando, né? Fulano tá mentindo, tá faltando com a verdade. Mas se naquela época, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, já existia pessoas incrédulas junto com aqueles profetas, com o próprio Jesus, imagina o próprio Senhor Jesus, né? Pessoas ali que desacreditavam do poder dele. Então eu já tive muitas experiências com Deus e eu espero contar algumas delas aqui, né? Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta inicial para a gente chegar depois nas situações mais, se vou colocar assim, nas situações mais volumosas da sua vida espiritual. Como foi sua conversão, pastor? Primeiramente, como você foi alcançado, né? Então, eu trabalhava numa... Quando a gente não conhece o evangelho, a gente meio que fica tudo errado, né? Então, eu fui trabalhar no mercado. Nesse mercado, eu trabalhava assim a semana toda praticamente, muito cansativo, inclusive. Era de manhã, chegava ali 7 horas da manhã, saía 9 horas da noite. Então era aquela correria, né? Tem um jovem ali de 13 anos, né? 13 anos que eu tinha na época. Eu trabalhava no mercado e, inclusive, como eu não era de Deus, né? Então eu falsifiquei o documento na época. É mesmo? Para entrar nesse mercado. O rapaz aceitou, olhou assim, aceitou. Mas assim, falsificou com esse documento? Então, falsifiquei o comprovante? Não, o certidão de nascimento. Eu coloquei outra data, eu coloquei como se eu fosse mais velho. Porque o rapaz lá, ele queria uma pessoa assim, 16 anos e tal, só que eu tinha 13 anos. Inclusive ele até desconfiava do rosto, assim, que era bem jovem. Mas ele deixou assim de boa. E aí, beleza, fui trabalhar nesse mercado, só que eu tava me sentindo muito cansado assim, era correria, eu não tinha tempo para estudar também. Aí aconteceu uma coisa que até hoje eu não entendi, porque juntou duas pessoas que trabalhavam nesse mercado, 2 pessoas, funcionários inclusive, que conversavam comigo tranquilamente, de boa, só teve um dia que eles 2 juntaram para me agredir, para me abater fisicamente. Me bateram e aí depois eu fiquei meio com medo, né? Porque eu era jovem, rapaz, tinha o quê? Mais de 18 anos. Aí eu fiquei com medo e tal, aí saí desse trabalho. Aí eu fui trabalhar numa serralheria, né? Um rapaz lá me convidou, eu fui trabalhar na serralheria, né? Também para ajudar ele, né? E era o que tinha que fazer, porque a gente tinha que estar na correria, porque não tinha como assinar carteira, né? E o jovem aprendiz, eu sou do Rio de Janeiro, o jovem aprendiz, não sei no estado aqui, mas jovem aprendiz lá era com 14 anos. Eu tinha 13, né?
então não podia ainda. Aí eu fui trabalhar com esse rapaz e a esposa dele era uma mulher fervorosa, assim, uma mulher de muita oração, de muita busca, né? E aí ela foi e começou a falar da palavra para mim, conversar sobre as coisas de Deus e tal. E aí eu não entendi, assim, de início, né, o que estava acontecendo comigo, porque eu comecei a parar de fazer as coisas erradas. Começou a se tocar. Eu comecei a só tocar e eu não estava entendendo. Tipo assim, a palavra estava entrando no coração, né? A palavra estava entrando de uma forma profunda, assim, dentro do meu coração. E aí eu comecei a parar de fazer as coisas erradas e comecei a sentir, né, vontade de ir pra igreja. E fui indo. E eles mesmos se encarregavam de me levar. E aí eu fui indo. E tô aí até hoje, né? Já se faz aí desde 13 anos, tô agora com 24, então faz aí 11 anos, né? 11 anos? 11 anos? É isso mesmo, né? Tô fugindo da matemática, não. 11 anos. Então, esses 11 anos foram, nossa, muito rápidos, assim, aconteceu muitas coisas muito rápidas. Por quê? Nesses 11 anos eu me converti, fui levantado a colaborador, a obreiro, né? Depois a auxiliar ali, depois a pastor. Então, casei, tenho agora minha filha, então, que nasceu agora há pouco tempo. Então, nasceu a semana retrasada. Então as coisas foram muito rápidas na minha vida, né? E eu fiz um propósito com Deus também. Eu quero contar sobre isso, que eu fiz um propósito com Deus, porque teve um problema na época que na igreja que foram meio que tirado, né, a oportunidade dos jovens menores de 18 anos ali, né, serem levantados a obreiros, né? Na época tinha um problema lá e aí meio que impediram os jovens de ser obreiro, menos de 18 anos. E aí eu falei uma coisa com Deus, eu fui fazer um propósito com Deus, eu fiz uma caminhada, se não me engano, era de 13 quilômetros essa caminhada. Fui fazer uma caminhada, fiz um propósito lá com Deus, um propósito doido lá, mas Deus aceitou. E eu falei com Deus, Deus, eu vou ser obreiro por 15 anos. 15 anos, e aí com obreiro por 15 anos, eu falei com Deus ainda, com 18 anos eu vou se tornar pastor. E aí foi. 15 anos, perto dos 19, mas foi com 18 ainda. Então, você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 24. 24 anos, então 24. Com 15 anos você já era obreiro. 15 anos já era obreiro. 15 anos já, ou seja, me converti com 13. Ou seja, 2 anos depois eu já era. Mas também muito ativo, assim, na obra, assim, muito... tipo assim, o pastor falava, tem que fazer alguma coisa ali. Eu já estava nativo, vamos evangelizar. Então já estava sempre nativo. Então isso também levantou o desejo de Deus, né, de me levantar ali como obreiro também deles, e também está me levantando como obreiro. Então, sim, a mesma igreja que você se converteu, que você está até hoje? Não, ainda tem isso ainda, porque eu me converti numa igreja que o pastor decidiu fechar as portas. É mesmo. Isso acontece muito. Pastor, e eu não entendi o porquê, porque a igreja tinha bastante pessoas e tal. Hoje, com um olhar mais pastoral, eu entendo o porquê, mas na época eu não entendi o porquê. Até mandei uma mensagem para ele na época, né, perguntando, não faça isso, me converti aqui. Mas aí, um ano, acho que menos de um ano e pouco, ou menos de um ano, não me recordo muito bem, eu estando nessa igreja, depois de ter convertido, ele fechou as portas, aí eu fui procurando igreja, aí um obreiro me convidou para o Mundial, né, para o ministério que eu participo hoje, e eu tô lá até hoje. É justo, né? E assim, pastor, eu vou te fazer uma pergunta em cima já desse pequeno relato do seu testemunho. Por que os jovens de hoje não estão com essa sede, né? O senhor está falando que se converteu aos 13, aos 15 já liderava alguma coisa na igreja. O obreiro já é um líder. E a minha conversão não foi muito diferente também. Logo quando eu me converti, a sede foi muito grande e em poucos anos eu também já estava como um obreiro da igreja, na porta, recebendo pessoas, fazendo uma função de diácono, né? Também passei por todo esse processo, obreiro, diácono, presbítero, cheguei ao pastorado. E hoje a gente olha a decadência, né? Inclusive a gente tive até um podcast aqui com o evangelista Thales, jovem que também consagrei tem pouco tempo, né? Fala assim, anos, né? Tem alguns anos, mas tem pouco tempo.
E hoje, como que essa sede está cada vez mais rara no meio dos jovens, né? Em desejar o episcopado, em desejar querer ser um obreiro, em querer estar ali ajudando o pastor sendo um auxiliar. Assim, na sua opinião, o que tem acontecido com essa decadência da... Eu acredito em uma investida muito grande do mal na vida dos jovens, porque os jovens, querendo ou não, assim, o jovem nas mãos de Deus é uma potência muito grande. O jovem ele tem uma força muito grande, não que os outros não tenham, mas o jovem ele tem ali uma força muito grande. E você está falando sobre isso, eu estou lembrando do meu próprio ministério, que quando eu cheguei ali, tinha muitos jovens querendo fazer a obra, né? Querendo ser pastor, aquela sede toda, e hoje eu já não vejo tanto isso, né? Isso está geral. Isso está geral. Assim, eu falo do ministério que eu participo porque eu consigo ter uma visão mais ampla, entendeu? Do que tem acontecido hoje em dia. E está geral, sim, em outros ministérios também, com certeza, né? No meu ministério eu vi muito isso, tenho visto muito isso também. Os jovens hoje têm perdido aquela sede, né? E hoje você vê assim, nas igrejas que a maioria assim, tem mais idosos, mais pessoas com mais idades, entendeu? E às vezes com mais na deles também, né? A gente não consegue mexer muito na questão da ajuda porque eles já estão naquela idade e ficam mais na deles. Não quer às vezes ter uma responsabilidade também, né? Eu entendo. Às vezes o jovem ele quer ter uma responsabilidade maior, né? Uma responsabilidade assim, no momento ali, mas tá difícil desses jovens hoje que querem realmente ter uma responsabilidade, né? E às vezes o que querem ter uma responsabilidade que é ali só durante o momento, é como se fosse uma festa que acontece e depois passa, né? Um momento ali rápido, né? Tem aquela responsabilidade, né? Aceita ali a responsabilidade, mas depois esfria e, né? Inclusive esse podcast que eu fiz com o evangelista Thaleson, ele fez uma grave denúncia, né? Uma grave denúncia que eu falo assim, na questão da postura de alguns pastores, que quando encontram algum jovem cheio de sede, em vez de investir naquela sede, acabam travando com medo de que aquele jovem possa criar uma rebelião dentro da igreja, um absurdo. De certos movimentos que alguns jovens realizaram aqui na cidade, eles foram travados por alguns pastores que não permitiram que eles continuassem, né, esse movimento. Então, sim, isso desanimou muito. Inclusive, ele chegou até a falar que hoje a maioria desses jovens são todos eles afastados da presença do Senhor e essa decadência hoje da sede, da vontade de ser um pastor, já é um reflexo de muitos pastores também no sofrimento do cansaço também ministerial que causa. Isso causa, a gente sabe disso, mas a gente sabe que esse cansaço, tudo isso, é para a glória de Deus, né? Sim, a gente sabe. Então, pastor, eu até entendo o seu ponto de visão, né? Eu acho até que o senhor tem razão, mas assim, os jovens, tipo assim, eu sei que tem pessoas assim que são travadas, jovens que são travados ali por um pastor, por uma pessoa ali da igreja, mas assim, eu até entendo a sua visão, mas eu acredito que o jovem ele tem que ser forte. Sim. Porque eu já tive muito isso, muitas pessoas que tentaram travar o meu ministério, entendeu? Que, se é que vocês entendam, fizeram pegadinhas, entendeu? Para poder, tipo, abafar o meu ministério. Então eu tive que ser forte, entendeu? O que tá faltando em muitos jovens hoje é força, entendeu? Já não tem mais forças assim, sabe? Qualquer coisa que acontece, quer sair, quer se entristecer. Muitos jovens, né, que hoje já não tem mais aquela força, né, de antigamente, né? Antigamente os jovens bastante fortes, né, espiritualmente falando, aqueles jovens com sede de buscar. Hoje você vê jovens hoje em dia que uma vez eu fui chamado com um jovem para uma igreja porque eu vou na igreja tal porque tem um telão assim, nossa, que a igreja tem um telão assim, mas o nosso objetivo de nós empregar não é por causa de telão, não é por causa disso, nosso objetivo é de buscar Deus. Então hoje eu tenho visto jovens muito atrás disso, entendeu? De uma igreja às vezes que não tem um telão, não tem uma coisa atrativa, entretenimento, a pessoa não quer ir, entendeu? E qualquer coisa, e mesmo que esteja numa igreja assim, qualquer
qualquer coisa que acontece, o jovem vai, se desvia, não tem mais aquela força, né? Não tem mais aquela vontade, aquela sede de buscar Deus, está ali mesmo porque alguém convidou, por causa de uma amizade, ou por causa de um motivo assim. Né? Essa visão também, assim, é Deus, no caso. O jovem que se converte, tanto os jovens quanto os jovens adultos, hoje o nosso alvo é Jesus. Então você vai encontrar até situações da própria igreja ali que poderá criar uma situação de desânimo, mas você não pode desanimar porque não é aquelas pessoas que você serve. Você serve a Deus. Então eu entendo isso aí também, que eu já passei por certos momentos que deu vontade de olhar para trás e falar assim, não saber disso mais não. Mas olhei para Jesus e até hoje estamos aqui olhando para Jesus, para a glória de Deus. No meu início, quando mesmo muito jovem, pessoas da igreja que se levantaram contra mim, pessoas de outra religião que se levantaram contra mim. Tem uma moça até de outra religião que ela fazia até coisas, né, para poder, né, tirar isso de mim, esse desejo de ser pastor, alguma coisa contra mim, não sei o que ela tinha contra mim, que ela é o mal mesmo, né, se levantando. Então, teve uma investida muito grande do mal, mas eu tive que ser forte. Entendeu? E eu, 13 anos de idade, tive que ser muito forte, 14 anos, 13 anos de idade, foi uma luta muito grande. Para mim, continuar na presença de Deus, foi uma luta muito grande. No início, então, nem se fala. Eu tive investida do mal usando pessoas da igreja, usando pessoas dentro da minha casa, pessoas até que ameaçaram a me colocar para fora de casa. Então, a investida do mal foi muito grande, né? Então, tive que ser forte. Então, pastor, você é uma prova viva de que mesmo você se convertendo praticamente você era uma criança. 13 anos ali. 13 anos, é um adolescente, pré-adolescente. Pré-adolescente, né? Uma criança. Mesmo sendo ali um pré-adolescente, se converteu seu coração a Jesus. Você é uma prova viva de que a sua visão estava em Jesus e não em pessoas. Porque se tivesse, estaria até hoje, né? E o mal tinha uma sede muito grande, pô. O mal tinha uma sede muito grande de me tirar assim, da presença de Deus, entendeu? Uma sede muito grande mesmo. E incrível que pareça, eu sofria muito, talvez pessoas que até se identificam com isso, né? Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas com certeza tem pessoas talvez que vai se identificar com isso. Por isso que deve orar pelas crianças, a gente deve orar pelas crianças. Eu tive uma investida muito grande do mal no início, né? Ali da minha caminhada, e antes disso também, antes de eu me converter, eu tive uma investida muito grande do mal, porque eu via muita coisa antes de dormir, ali durante a noite, tal, muita vulto, voz, coisas assim. Então o mal, ele tinha uma sede muito grande, né, na minha vida. Então a luta foi muito grande mesmo. Já tive pessoas até que quando eu contava a minha vontade de ser obreiro, de ser pastor, né, quando eu estava começando ali, quando a gente começa, quer falar para todo mundo, né, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E aí teve uma pessoa que entrou dentro de casa falando assim, você não vai ser isso, depender de mim você não vai ser. Mas a pessoa falou uma coisa certa, se eu dependesse dela eu não ia ser, só que eu não dependo dela, eu dependo de Deus, né? Então, como eu dependia só de Deus, eu estou aí até hoje como pastor. Bom, pastor, isso é muito bom porque a palavra realmente conquistou seu coração de uma tal forma de que você só olhou para aquilo que Deus ministrou no seu coração em ponto, né? Porque realmente, se você olhasse para o que as pessoas falavam, ou até pessoas que estavam ali caminhando lado a lado, você tinha realmente abandonado. E essa é a questão de você participar de uma igreja séria, onde se prega a palavra. Porque, infelizmente, em muitos ministérios se prega o pastor. Você tem que depender de mim, você tem que fazer isso que eu estou falando. Não, a palavra, ela te dá uma convicção de que Deus é na sua vida. Pastor, o que você está falando é interessante, que você está falando da palavra, né? A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade me libertará. Só que, infelizmente, muitos jovens hoje em dia, né, não são firmes, não são fervorosos, exatamente por isso, porque falta em muitas igrejas a palavra. E se a pessoa não conhece a verdade, ela não vai se libertar. Então, e às vezes ela não entende que ela pode ir diretamente à palavra, né? Por que eu digo diretamente? Porque eu não dependo de um pastor para pregar para mim, né? Para eu conhecer a palavra, para eu conhecer a Cristo, né? Eu posso ir
diretamente à fonte. Né? Não estou aqui invalidando o pastor, porque eu também sou pastor. Eu também sou. Nós somos pastores, então estou aqui invalidando o pastor, não. O que eu quero dizer é que se a pessoa se interessar pelas coisas de Deus, se a pessoa querer ver as coisas de Deus, Deus vai se mostrar para a pessoa, né? Deus vai mostrar a verdade para essa pessoa, né? Deus vai se mostrar para essa pessoa. Então, também tem aquela situação de querer também, né? Querer buscar, querer mudar, querer se converter, querer entregar a vida para o Senhor Jesus. Então, tem que ter esse querer também. Aliás, até mesmo se tiver um pastor sério que prega a palavra, se a pessoa não querer, não vai adiantar de nada. Eu sempre falo daquelas pessoas que se afastaram de Cristo por causa de algum problema que aconteceu, seja no pastor, seja do obreiro na porta. Me afastei porque o pastor não deixou fazer isso. Me afastei porque o obreiro não apertou minha mão quando eu cheguei na porta da igreja. Essas pessoas não estavam em Cristo, elas estavam no ministério. Esses dias um pastor mandou uma mensagem para mim falando assim: um membro saiu aqui na hora da reunião, trocou de pastor, né? E aí ele chegou e o pastor antigo tinha mania de colocar, ele servia ali o café, né? E tinha mania de entregar prato descartável, né? Pratinho descartável. Só que esse pastor, acho que para baratear um pouquinho, ele foi e pegou um guardanapo. E aí o membro saiu gritando e falando que nunca mais ia voltar na igreja porque o pastor... Misericórdia. A falta de Jesus, né? Porque se a pessoa está em Cristo, a pessoa nem liga para isso, né? É uma coisa tão... Uma vez eu ouvi uma história, né? De uma membro que saiu da igreja porque sumiram com o pote dela. Isso vai perguntar, um pote Tupperware, um pote de luxo, um pote caro de R$1 milhão. Não, aquele potinho que bom, né? Aquele que vem sorvete. Então, umas coisas sem sentido. São pessoas que estão frias. Aliás, são frias, não tem mais essência, não tem mais a presença de Deus. Porque uma pessoa que tem a presença de Deus, pastor, não vai abandonar a igreja ou abandonar Cristo por causa de uma coisa tão banal, né? Uma coisa tão sem sentido, né? Na realidade, qualquer coisa que possa acontecer conosco para nos afastar de Cristo, como lá em Romanos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, tristeza, angústia, perseguição. Aí a mesma palavra diz que nada, nem o porvir, nem o presente tem o poder de nos separar. Não existe poder na face dessa terra que tem esse poder de nos separar. Quem tá em Cristo não tem poderes, não existe. Me afastei de Cristo porque o pastor, porque... Não, você se afastou porque você não estava em Cristo, como o pastor Antônio falou aqui. Pastor, eu entendo assim, não vou também falar que eu não entendo dessa forma aqui. Por exemplo, às vezes acontece uma coisa na igreja, em alguma igreja, que a pessoa assim não gostou muito, às vezes não gosta assim, do ministério agir dessa forma, dessa maneira, e às vezes a pessoa não se identifica mais com o ministério. E aí eu não invalido a pessoa assim querer trocar, eu não invalido a pessoa querer trocar, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, calma aí, eu não acho certo essa doutrina para mim não é uma doutrina bíblica, e a pessoa às vezes pode preocupar. Ou também uma questão assim, que a gente falou agora sobre palavras, a pessoa está numa igreja assim que a pessoa não se identifica muito, essa igreja não tem muita palavra, eu vou para outra igreja. Não discordo disso, a pessoa e Deus, né? Mas agora, a pessoa sair e abandonar Cristo, abandonar a igreja, abandonar tudo, como eu gosto de falar, chutar o balde, aí eis o problema tá aí. Pois é, pastor. E como era o pastor, como era o Antônio antes de se converter? Como é que você era assim? Antes de você tinha uma outra religião? Você processava uma outra religião? Como é que era assim? Eu passei pela igreja católica. Eu cresci católico porque meu pai ele não gostava de evangelho. Inclusive, eu tenho uma parte da minha vida que eu fui da igreja qual eu sou hoje. Eu fui um momento, antes de me converter, eu frequentava, né, a igreja. Eu frequentava um tempo eu frequentei essa igreja. Depois eu saí e tal, eu fui para outra igreja. Aí eu me converti nessa igreja, né? Fiquei no mundo e tal, eu fui para essa igreja, me converti nessa igreja. Foi o que eu contei agora, né? Que foi
eu fui trabalhar na serralheria e lá tinha uma pessoa cristã. Então, eu era da igreja católica porque meu pai nos obrigava mesmo. Meu pai não gostava de jeito nenhum da gente em outra igreja. Meu pai falava que a gente tinha que ser católico. E aí meu pai obrigava a ponto de levar a gente para a igreja católica. E aí eu tenho muito respeito aos católicos, né? Assim, falo mal não, tenho respeito, cada um, né? Enfim, a gente tem que respeitar, né? A decisão de cada um, né? Por mais que a gente não concorde com algumas coisas, tem o respeito. Eu era da igreja católica, né? E aí com os meus 11 anos ali eu não era convertido, né? 11, 10 anos ali, 9 por aí, eu não era convertido, né? Mas aí eu senti um desejo muito grande de ir para essa igreja que hoje eu estou como pastor nesse ministério. E eu não era convertido, né? Eu só frequentava mesmo, né? A gente saía, meu pai deixava a gente na porta da igreja católica, a gente sentava com uma porta e saía pela outra, eu e minha mãe na época. Meu pai não gostava de crente, inclusive ele falava que se entrasse um crente na casa dele, ele ia expulsar. E aí eu era dessa religião, nessa igreja, né? E aí depois eu saí. Aí eu fui para esse ministério. Mas frequentava ou só era falando, eu era católico, mas eu não frequentava? Você frequentava? Não, frequentava os domingos ali, eu sempre frequentava isso. Nos domingos ali eu sempre frequentava, né? A igreja ali. Pois é. E hoje você é pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor Chapelão, né? O povo chama ele de negão, né? É o chapéu. Chapelão, apóstolo Valdemir Santiago. Aqui na cidade de Pedro Canário. Hoje o pastor Antônio, ele é pastor aqui da cidade de Pedro Canário, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele tem feito um grande trabalho aqui. Sempre olho os status, ele está subindo no monte. Hoje eu fui lá. Hoje mesmo você foi lá, né? Fazer seu momento de oração, pagar o preço pelo povo, pelas bênçãos de Deus. Isso é muito bom, isso é muito válido também. E conta aí, pastor, sobre situações aí que, sei lá, como você falou, se eu tenho algumas experiências para contar. Estamos aí querendo ouvir isso. Experiências que eu falo são sobrenaturais. Então, por incrível que pareça, as experiências sobrenaturais começaram a acontecer de uma questão que foi física, que se tornou espiritual, que até hoje meio que não entendo muito essa parte, né? Eu não era cristão nessa época, né? Essas experiências que eu vou contar são as ruins, né? Teve experiências boas também, as visões que eu vou contar e tal, que Deus me entregou. São as experiências ruins que eu vou contar primeiro, né? Primeiro a gente vai começar pelo ruim hoje. Foi quando minha irmã, ela tinha colocado um carregador, né, na tomada, para carregar o celular dela, e ela pediu para me pegar o celular. Só que eu não sabia que estava carregando. Eu fui puxar o celular e aí o carregador, né, segurou ali. Eu achava que tinha alguém segurando ali o celular, que estava tudo escuro. Eu achava que tinha alguém segurando o celular. E eu desci correndo, era 2 andares na casa. Eu desci correndo, cheio de medo, falando para minha irmã que tinha acontecido. E eu falei, em nome de Jesus, está repreendido isso. Só que uma coisa que eu aprendi nesses anos, que o mal ele se alimenta do medo. Sim. Só entendi isso. O mal ele se alimenta do medo. E aí eu conversei com ela depois, eu falei assim, perguntei se o celular estava na carga, ela falou, estava na carga. Aí depois eu falei, nossa, mas já tinha acontecido. Eu já estava cheio de medo, né? E à noite, por incrível que pareça, mesmo sabendo que era do carregador, eu fiquei com medo. E naquele dia começou as experiências muito ruins, muito negativas, né? Por isso que eu falo para as pessoas, a minha igreja, a maioria dos membros são pessoas idosas, né? Sim. Pessoas ali da terceira idade. E eu sempre falo, olha, ora para as crianças, fala com as crianças, conversa com as crianças, porque às vezes as crianças elas passam por coisas que às vezes tinha poucas coisas dessas experiências que eu passei e contava para minha mãe. Você não contava? A maioria não contava. Então, era ver vulto, ouvir barulho de corrente, era uma coisa horrível, né? E aí o pastor uma vez, ele falou assim para mim, olha, ele me orou e tal, nesse dia eu dormi bem. E ele me ensinou uma coisa assim, ele falou assim, olha, sempre quando que você for dormir, você ora. E aí quando eu orava, não acontecia nada. Porque Deus, ele tem uma proteção muito grande ali com as crianças também. Sim.
E aí quando eu orava, eu não via nada. Só que a investida do mal era tão grande que, mesmo eu sabendo disso, o mal começou a ficar na minha mente como se eu fosse orar e não adiantar de nada. Eu parei de orar. E aí eu começava a ver tudo de novo. Aí quando eu me converti, eu comecei experiências boas. Quando eu me converti nos meus 13 anos, aí eu comecei a parar de ver essas coisas, né? Eu comecei a ter paz na hora de dormir, que eu não tinha, né? Eu achava que eu ia crescer assim, ia ter tipo essa idade que eu tenho hoje, passando por todas essas situações, mas graças a Deus eu me converti, o medo foi embora, né? E o mal não tinha mais o que se alimentar, porque eu se alimentava do medo. Então, como o medo foi embora, entrou aquela paz, aquele sossego, e eu comecei a ter experiência. Não que eu não tive guerras, eu tenho guerras espirituais. Sim. Inclusive, quando eu tô nessa pegada de muita oração, de muito jejum, eu tava assim, no início do ano 2024 para 2025, eu tava fazendo ali uma sessão muito de jejum, né? 3 vezes por semana, oração ali, 1 hora de oração. Então, ali tive muitas experiências, assim, sobrenaturais, assim, boas, né? Também tive algumas que eu chamo de guerras espirituais, né? Que quando o mal ele tá vendo que você tá muito aceso, ele tenta te apagar ali, né? Ele tenta de qualquer coisa, de qualquer maneira te apagar. Então tive essas experiências também que eu chamo de guerras espirituais. E com certeza tem pessoas do outro lado que vão se identificar com isso, com guerras espirituais, quando você tá orando muito, você tá buscando muito, tem ali uma investida muito grande do mal. Pessoas que às vezes se achava tranquilo, começa a se levantar, pessoas que do nada, assim, pessoas que estão ali perto começaram a se levantar contra mim, né? Então são as investidas ali do mal. Então, e as experiências boas que eu passei são as visões que Deus me entregava, entendeu? Uma vez eu tive uma visão que eu não soube o que fazer com essa visão, mas uma visão que Deus me entregou foi que eu estava parado assim no ônibus, eu tive um cochilo, né? Eu estava indo da sede para a igreja onde eu pastoreava, né? Eu tinha ido lá para resolver umas coisas e estava voltando para a igreja, para casa no caso, né? Para a cidade onde eu pastoreava. E aí eu tive uma visão que quando eu acordei, quando eu despertei, eu vi na mão de uma mulher uma boneca assim, sabe aquela boneca de bruxaria? Sim. No caso, bonecas de bruxaria, que as pessoas usam, né, para poder fazer bruxaria, fazer o mal para as pessoas. Eu vi essa boneca assim na mão dela. Chega até a me arrepiar. Quando eu vi essa boneca na mão dela, a boneca estava meio que deformada assim, só que na hora eu não soube o que falar para ela, né? Tem coisas que experiências que a gente passa, que a gente meio que fica travado, né? A gente tem que pedir ali direção para Deus, para aquele dom, aquelas visões, né? Se aperfeiçoar e tal, e no momento ele não soube o que fazer. Mas foi uma experiência assim, que Deus me mostrou que com certeza aquela mulher estava passando por um momento, alguém tinha feito alguma coisa contra ela, uma bruxaria, alguma coisa ali, e várias outras experiências, né, que eu tive assim com Deus, de ver as coisas sobrenaturais de Deus. Você é um pastor mais voltado nessa área da libertação, né? Sim, eu gosto muito de libertação. Inclusive, o meu líder do grupo jovem, né? Depois eu posso até mandar esse podcast para ele brigava muito comigo, porque quando a pessoa está começando, a pessoa às vezes não tem aquela experiência, não sabe muito como lidar. E eu gostava de ficar orando todo mundo, gostava tipo assim, de vou ser mais direto aqui, de ver pessoas manifestando, não que ver as pessoas manifestando assim, assim, não ver as pessoas assim, o mal da pessoa, mas assim, querendo ver a libertação da pessoa. Então eu sempre gostei disso. Eu saí orando todo mundo, tá? E fora, tem que tomar cuidado, tem que ser obreiro, tem que, né, pra eu não poder, assim, me ferir também, né? Porque quando o mal, ele vê uma pessoa, um jovem sendo usado por Deus assim, dessa maneira, ele quer tirar a pessoa da presença, ele quer lutar contra a pessoa. Eu sempre fui apaixonado também por essa questão da libertação. Vou te contar aqui, dei uma começando assim, liberando a memória aqui, muitos anos atrás isso aconteceu. Eu estava com um grupo de pessoas na minha casa, e isso aconteceu lá em Vila Velha. Dá até um tempo de tomar
uma Coca-Cola aqui. Pode comer, pastor, fica à vontade. E eu estava com um grupo de pessoas na minha casa, isso aconteceu lá em Vila Velha, e essas pessoas estavam empacotando balas, bombons, que nós iríamos entregar numa festinha do Dia das Crianças na igreja. Aí um dos meus vizinhos chegou na minha casa, me chamou lá, falou: rapaz, está acontecendo uns negócios ali na rua ali, o rapaz ficou endemoniado, o pessoal está tentando expulsar o demônio do cara e ninguém consegue expulsar. Aí eu tava de bermuda, camisa, o pessoal mais homem estava lá em casa, minha esposa, o pessoal estava lá deitado. Saiu todo mundo para ver. Aí tinha um pastor orando pelo rapaz lá, num grupinho, uma rodinha ali. Aí você sabe, né? Quando acontece essas coisas no meio da rua ainda, aquele monte de curioso, né? Começou a se juntar aquela certa multidão ali. E eu passei ali e fui vendo. Só que eu não fiz nada porque já tinha um pastor ali ministrando. E o demônio não saiu de jeito nenhum. Aí parou uma Kombi, veio uma Kombi, eram de umas irmãs que estavam vindo de uma outra igreja, já eram umas 9h30, umas 9h40 para 10 horas. Parou, fizeram uma rodinha, começaram a orar e nada do demônio sair. Até cantaram corinho de fogo pro demônio, o demônio não saía. É sério. Aí eu tava na esquina, olhando e vendo toda aquela situação. A minha esposa se aproximou e falou assim: amor, vai lá, você tem autoridade para tirar? Eu falei: não vou lá não. Eu falei para ela: não vou não, porque tem pastores, eles têm engravatado, estão tudo engravatadas, irmãs de coque, então uma hora esse demônio vai sair. Aí eu sei que na hora que ela falou, as minhas ovelhas ficaram também na esquina comigo. Eu passei por trás daquela rodinha onde eles estavam orando, e aí parecia que o pastor tinha expulsado o demônio. Eles abriram a roda. Na hora que abriram, eu acabei ficando quase no meio da roda, porque eles abriram, foram se afastando, e eu fiquei atrás do cara que estava endemoniado. Então o cara parece que tinha recuperado e se manifestou de novo. Quando ele se manifestou, ele se manifestou olhando para mim. Misericórdia. Ô, pastor, que cena foi aquela? A cena de um filme. Era Deus falando: olha, hoje é contigo. Sim. Quando ele se manifestou, ele olhou para mim. Quando ele fez assim, ele olhou assim, ele botou a mão para trás e ele falou: quem é você? Rapaz, quando ele falou aquilo, não aguentei não. Eu fui para cima dele e falei assim: meu nome é Pastor Luiz, servo do Deus Altíssimo. Botei a mão na cabeça dele. Agora eu quero que você me traga o líder agora. Aí se manifestou o demônio líder. Quando eu botei que experiência, meu irmão, estou falando isso para a glória de Deus. Quando eu coloquei a mão na cabeça daquele rapaz, eu tive uma visão, a visão abriu na hora. Eu vi ele fazendo um pacto no centro de Macumba, no Rio de Janeiro, com um pai de santo homossexual. Deus me lembrou até a opção sexual do cara. Ou seja, aquele momento era Deus mesmo querendo te usar. Quando eu falei assim: descobri por que você não quer sair, eu quebro agora esse pacto que você fez lá no centro de Macumba, no Rio de Janeiro, com aquele homossexual, aquele pai de santo. Ele deu um grito: sai! Caiu no chão. Aqui não demorou 30, 40 segundos. Aí eu levantei e dei 3 tapas na cara dele: pode levar ele para casa, ele tá liberto. Aí virei as costas e fui embora. Minha esposa se aproximou, eu desci, fui para minha casa. Os meus discípulos ali, né, minhas ovelhas ficaram assim, olhando, foram tudo atrás de mim. Aí aquele monte de gente olhando, todo mundo não entendendo nada. Aí o pastor falou bem assim, que a minha esposa ouviu e depois passou para mim. Colocou a gravata dele e falou assim: eu preciso rever os meus conceitos. Aí eu falei: por quê? Porque nós estamos aqui, tem quase 1 hora que nós estamos aqui para expulsar esse demônio desse cara. Um rapaz de bermuda, um menino de bermuda aqui, veio aqui, colocou a mão na cabeça dele, expulsou, o rapaz está indo embora andando. O que não diz, assim, eu digo o que não diz nada porque
às vezes a pessoa olha assim, a pessoa tá de bermuda e tal, o que vale é unção, né? Unção, meu irmão. Uma vez, me faz me lembrar esse negócio de bermuda, me faz lembrar uma vez de um obreiro que ele tava conversando assim com outros obreiros e tal. Aí teve uma pessoa que chegou assim de um ministério diferente, ele falou assim, cumprimentou todo mundo e tal, ele cumprimentou ele, né? Ou seja, menosprezou ele porque tava de bermuda. Só que às vezes a pessoa olha pra bermuda, olha pro né? Pra aparência, né? E não olha pro espiritual, né? Pra unção que a pessoa carrega, o tempo de oração. E também me faz lembrar de jovem também, né? Que às vezes a pessoa olha para um jovem, pastor jovem, pastor jovem não tem unção. Mas eu me lembro até de uma vez também, uma certa vez, um rapaz, ele foi na nossa igreja, em uma sede, né? Que é a sede principal lá do Rio de Janeiro. E aí ele foi lá, beleza. Ele chegou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Tem algum pastor aqui? Aí todo mundo falou, não, só nós somos pastores, tinha jovens aqui, nós somos pastores e tal. Aí ele falou assim, não, pastor mais maduro e tal, né? Você queria um pastor mais de idade, né? E às vezes, na mente dele com mais experiência, né? Só que às vezes teve pastor com mais idade, com mais experiência, né? Mas às vezes um pastor mais jovem também teve mais experiência do que aquele pastor. Com certeza. O seu caso, de 13 anos pra cá, quantos anos você falou que tem? 24? De 13 anos pra cá, você já passou por tantas situações que talvez um pastor hoje de 20 anos de ministério não passou. Bastante coisa, entendeu? Hoje você tá longe, né, da sua terra natal, que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você tá aqui em Pedro Canário, né? É longe, E você conhece pessoalmente o apóstolo Valdemiro, Santiago? Então já tive alguns momentos com ele, assim, não de conversa e tal, mas assim, momentos assim, não, da reunião, assim, mais. É porque, assim, são muitos pastores, né? Tipo assim, quando ele vai em algum lugar, em uma cidade, acaba que a gente não vai. Eu, particularmente, não vou no altar. Eu tive a oportunidade de ficar mais próximo dele, foi no Rio de Janeiro, inclusive, porque ele fazia reunião e tal, e ficava de domingo para segunda. Só que domingo, segunda ele não fazia reunião, segunda ele só fazia programação de manhã, então tinha quase ninguém na igreja, né? Ele fazia reunião domingo, bastante gente e tal. Na segunda ele nem contava, porque senão ia aparecer um monte de gente lá. E tem pessoas que já sabia, porque só de ver o altar, né, já sabia que ele estava na igreja, ou seja, apareceu lá do nada. Então, nessa situação, uma vez eu tirei uma foto com ele e tal, mas nada de muita coisa não, porque é difícil, né? É difícil, né? É um líder, Pastor Antônio, e teve já mais experiências voltadas à sua vida pessoal? Qual situação, assim? Sei lá, você casou, né? Teve sua filha, já teve alguma experiência voltada ao seu casamento, voltada à sua vida pessoal? Então, o meu casamento, ele foi também uma luta. Também? É cheio de luta, minha vida. Mas sim. Da Mundial. É o parecido nome. Sim, eu conheci ela, no caso, na época que eu ia, né, casar e tal, teve um levante muito do mal sobre nosso casamento e tal, pra gente não casar e tal, mas a gente, na oração, né, Deus foi lá e abençoou, a gente tá aí até hoje, faz o que? Faz 4 anos. 4 anos de casamento. Foi programada essa criança? Ou... Não, só não aconteceu. Não, mas hoje já tem aqui uns 16, 17 dias aí, né? 16 não, uns 15 dias já. Mas também é bênção. Alicia, né? Mas é bênção também. Criança não foi programado, mas também agora não sei viver sem. É a questão da família, né? Casou, a Bíblia fala, né, que vão vir os descendentes, então você tá direitinho na programação de que Deus colocou. E, pastor, sobre política, qual é a sua visão da política hoje, assim? Apesar que tem muita gente que pensa, porque, pastor não tem que se meter em política, a gente já falou sobre isso, né? É por causa desse tipo de pensamento que deixamos que os maus governassem, porque tiramos a opinião e com certeza a implementar pessoas boas dentro da política que tem uma visão espiritual,
que pudesse fazer alguma coisa e não fizeram, porque sempre colocamos essa mentalidade que política era coisa do diabo. Coisa do diabo é o que se faz na política, na desonestidade. E essa desonestidade tem em todo lugar. Tem em todo lugar, né? Tem na política, tem por exemplo, hoje tem um policial honesto, tem um policial desonesto. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitos policiais que param, por exemplo, uma blitz aí que é o suborno, né, que se fala, né? Suborno, quer subornar as pessoas e tal, mas tem aquele que é sério, tem aquele que não aceita. Tem pastores sérios e tem aqueles pastores que são lobos, né? Tem um homem de Deus, tem aquele que são lobos, né? Na política, por mais que seja uma questão muito complicada, né, de pessoas acreditarem, mas tem as pessoas certas, tem pessoas, como é que eu vou dizer, que têm a honestidade ainda, assim, são honestos ainda, tem o certo e tem o errado, tem em todo lugar. E qual é a sua visão hoje na política, assim, na questão política? Apesar que nós estamos aí nessa expectativa, né, de Cristo buscar a sua igreja, de Cristo vir buscar resgatar a tua igreja, mas nós ainda vivemos no mundo. Então, eu acho assim, a política, eu não acho errado a pessoa, né, ser a favor de um, a favor de outro, né, cada um tem a sua opinião, inclusive eu acho sim que a gente tem que sim falar da política, tem que conversar sobre política, que é o que a gente está vivendo, né? Sim. Mas eu peço até que não corte isso aí, não, que seja bem lá, não vou cortar nada. Uma coisa que eu vou falar aqui é assim, só que a política nos últimos anos me entristeceu muito. Uma briga. Isso, eu digo que me entristeceu, não é questão da política, é questão dos cristãos. Porque, assim, é certo eu não concordar com o político A, político B. Isso aí, a pessoa tem a opinião dela, né? Cada um tem a sua opinião. Não concordo com o político. Eu acho super certo isso. Porque a gente não deve concordar com tudo, né? Eu, particularmente, sou de direita, né? Seja que o pastor é de direita, né? Muito direita. Direita. Então, assim... Mas, assim, direita consciente, não extremista. Verdade. Não sou extremista. Não. Tem amigos que votam no PT, amigos que votam no PT, sim, bons amigos, e que eu tenho um respeito a exatamente isso que você fala. No campo democrático do equilíbrio. Exatamente isso que eu falo. Por quê? E outra coisa meio, isso aí é muito interessante, o senhor falou, que a gente deve, assim, a gente é direita, né? Eu, particularmente, eu não tenho como votar, né? Esse ano não tem como votar, porque eu estou longe da minha cidade, mas eu votaria agora no Flávio, né? Vai vir agora como presidente, né? Se ele vier. Se ele vier, não acontecer alguma coisa, né? Aí eu votar, nem votaria, no caso, se eu pudesse. Então, assim, mas o que eu falei dos cristãos agora, que eu não concordei, que tem entristecido durante esses últimos anos, assim, se a pessoa não concorda, beleza. Mas agora, discurso de ódio, por exemplo, você não concorda com o Lula? Ok, também não concordo, mas assim, querer que ele morra, querer que a vida dele se acabe, querer que ele bata de carro, então essas coisas eu não concordo de jeito nenhum. Infelizmente, muitos cristãos têm agido dessa forma. Tipo assim, que eu não quero o Lula no poder, beleza, nem você quer, nem eu, mas assim, a gente não pode também querer desejar o mal, assim, porque querendo ou não, é um ser humano. Por mais que seja um presidente assim que a gente não concorde com as atitudes, mas é um ser humano. Então, assim, eu acho que esse levante dos cristãos contra a vida de um político, com discurso de ódio, com uma raiva imensa, eu acho totalmente incorreto. Eu acho assim que a gente deve não concordar, beleza, mas assim, desejar o mal, aí eu já tô saindo da palavra. O engraçado, interessante, meu pastor, é que quando o Lula foi preso, na época quando ele foi preso, eu via muita gente falando, tomara que apodreça na cadeia, não, eu nunca tive essa opinião. Sempre tive uma opinião de que a justiça fosse feita na relação com ele daquilo que aconteceu. Mas ali também há um ser humano que é avô, acho que é bisavô, que é pai, entendeu? Inclusive um dos netos dele morreu na época quando ele estava preso.
Então há um ser humano ali, sim, como o Bolsonaro também. Quando eu vejo alguma postagem nas redes sociais, ele está na papudinha e tal, tem gente que fala, tomara que morra lá, tomara que... Tem gente até que ficou feliz com a facada que ele tomou na época, né? Pois é, então assim, a gente, já esse lado aí que é o lado perigoso que eu tô fora, o lado extremista. É o lado extremista. A gente deve separar. Separa fake news, que separa mentiras, que cria esse ódio. Minha questão hoje de ser direita é totalmente ideológica sobre a questão da palavra de Deus, da palavra. Eu não concordo 100% com o que Bolsonaro fez, não concordo. A forma que ele falava, o xingamento, não concordo. Mas na questão da palavra como a defesa de uma família tradicional, a defesa, sabe, de não termos esse avanço da ideologia de gênero, do comunismo dentro da própria nação, isso aí a gente sabe que a palavra nos dá esse respaldo para defender. Agora, essa questão que eu fico triste é que antigamente era só a extrema esquerda. Hoje, infelizmente, nós temos a extrema direita fazendo a mesma coisa do que a esquerda fazia antigamente. Tanto que essas pessoas que foram lá no dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, muitos ali realmente eram pessoas de bem, mas estavam naquela bagunça. Não tinha necessidade. E eu não duvido ter cristãos ali no meio. Pois não tinha necessidade. A gente está discutindo aqui sobre a questão das penas que foram pesadas demais, mas eles erraram. Sim. Quebrar tudo, sair quebrando, tinha gente infiltrada ali, tal. Eu não participaria de uma manifestação dessa nunca, para quebrar, para tal. Você participaria de uma manifestação justa, pacífica, onde a gente pudesse ter o poder de falar, mas nunca para quebrar patrimônio público, para fazer o que estava fazendo. Isso já é a extrema direita a qual eu estou fora. Eu fui criticado, inclusive, por essa decisão de ter saído fora. Porque, por mais que às vezes você pode ter pessoas da esquerda que estão no poder, existem algumas coisas que são boas que estão sendo feitas. Nem tudo você pode falar, olha isso tudo, olha isso aqui, olha aquilo, você condenar 100%, você é louco. Não é isso, não é assim. Eu não concordo. Eu acho assim, o Lula, se ele for pro 4º mandato dele, que será o último da vida dele, que Deus abençoe, cara. Vai ser o último, ele não vai poder se reeleger porque já são 2 mandatos consecutivos, né? Sim. E também não importa porque ele já não vai ter mais idade para concorrer mais para nada. Então, sim, já é um alívio, mas a questão da vida pessoal, que Deus deu um bom descanso a ele, que Deus, sabe, deu um bom final de vida, como o ex-presidente Sarney está tendo. Então, assim vai. Agora, essa questão de extremismo, cara, realmente tomou a internet, tomou a cabeça de muita gente, infelizmente. E, assim, a gente tem que saber separar, né? Porque eu lembro que na época do Bolsonaro ser eleito, né, e tal, tinha muitas igrejas que deixaram de falar de Cristo, né, para poder falar. Eu não sou contra se falar de política, não, mas eu sei que tem que saber a separação. Eu particularmente falei muito pouco, né, sobre política. De vez em quando eu ainda dou algumas pautas na hora da pregação, né, que são coisas que acontecem no momento, né, por exemplo, a prisão agora do Maduro agora, são coisas que acontecem no momento, coisas às vezes que a gente usa ali na pregação e tal, para dar um exemplo e tal, mas nada de ficar forçando isso, falando ali no momento 24 horas ali, porque eu acho que é uma coisa cansativa, né, porque eu acho que assim, um membro tem uma opinião e o outro tem outra. Sim. Um membro acha certo, o outro acha errado, entendeu? Mas o que eu falo nem sempre vai agradar a todos. Sim, nem a palavra de Deus agrada a todos, né? Mas tem coisas que eu creio que podem ser evitadas e, por exemplo, uma atitude como essa de discurso de ódio contra Lula, contra qualquer outro político, eu acho uma coisa bem desnecessária, inclusive para o povo cristão, né? Que tem que manter aí com seus princípios cristãos. Com certeza. Então, Pastor Antônio,
No caso, hoje você pastoreia aqui a Igreja Mundial, você falou muito pouco da questão da própria Igreja Mundial, mas assim, como que é ser um pastor da Igreja Mundial? Porque eu já conheci alguns aqui, vocês chegam aqui, né, ficam um período, você está até mais tempo. Eu bati o recorde aqui de 2 anos e vai fazer agora dia 3, né, se eu ficar aqui até lá, 2 anos e 3 meses. Geralmente, quanto tempo um pastor fica numa cidade? Normalmente, o máximo máximo dos máximos, normalmente é 2 mesmo. E por que essa troca? Qual é a tática da Igreja Mundial, poder de Deus? Então, assim, manda assim, um pastor para um canto, manda para o outro, né? Para a igreja não se apegar ao pastor, no caso? Não é isso, não. Já vem do outro ministério mesmo, entendeu? Já vem da tradição da Igreja Universal. Então, tem essa questão de enviar para um lugar, enviar para o outro. Ou então, às vezes, o pastor não está dando certo no lugar e troca, ou não se deu bem no lugar e tal. E aí, porque a obra tem pastor, mas pastor é ser humano, né? Então, é propício a errar, entendeu? Então, aí, cometeu um erro ali, cometeu um erro cá, então tira, coloca outro canto. Ou tem a questão também que talvez muitas pessoas não entendam, mas é tirar da obra, que a gente chama de tirar da obra, é quando o pastor cometeu alguma coisa, tal, que ele é removido ali da obra, entendeu? E na Mundial ele pode até voltar, entendeu? Durante o tempo, tal, ele pode voltar. Só que talvez as pessoas até não vão entender, né? Porque é bem diferente do ministério. Quando você está fora por exemplo, você saiu agora, tiraram você, você não está como pastor, entendeu? Tipo assim, a gente chama de ex-pastores. E se você voltar no momento que ainda não é cadastrado como pastor, você voltou, por exemplo, voltei hoje, já saí ontem e voltei, e estou aqui agora, então eu sou obreiro de novo, volta como obreiro. Você volta como obreiro, né? Volta como obreiro. Uma forma de cuidar também, né? Volta como obreiro, mas eu saí agora, se eu ligar pro bispo agora e falar assim, bispo, saí, quero sair da obra, então eu não sou nada. Aí se amanhã ou depois eu falar, não, quero voltar, aí eu fico durante o tempo como obreiro. Para se adequar, talvez, né? Talvez fico como obreiro. E aí tem essa questão de troca. Troca, normalmente sempre muda e tal. Às vezes troca pro pastor não tá dando certo, e às vezes troca pro pastor está dando muito bem, entendeu? Tem essa questão também, por exemplo, eu tô me dando muito bem na igreja, eu sou um pastor comum, sou um pastor, como é que eu vou dizer, não é regional não, é local, né? Um pastor local, tal. Aí tá dando muito certo, tal, consegui ali dirigir muito bem a igreja e tal, então eu posso ser levantado a um pastor regional e tal, também posso voltar para trás, entendeu? Por exemplo, pastor regional, o pastor cuida de região, né? Que na região dele tem 5 igrejas e tal, aí tudo que eu precisar sobre a respeito da igreja, eu posso falar com ele, e ele fala assim pro segundo, né, do estado, o segundo estado passa pro estadual. Eu acho toda essa questão, essa organização. O que eu acho interessante, pastor Antônio, na questão do ministério de vocês, também junto com a Universal, é o respeito que vocês têm pela liderança. Eu sou apaixonado por isso, porque nós fizemos a Associação de Pastores aqui de Pedro Canário, quando eu era presidente. Nós fizemos um culto dentro da Universal. Nós temos esse culto chamado Culto da Unidade. Não sei se você chegou a participar na época. Não. Aí fizemos dentro da Universal. Era um outro pastor, não era esse pastor que está agora. E lotou. Os pastores tudo foram, da cidade. E ali eu pude perceber ali que quando eles... Porque a associação faz esse culto da unidade, o templo fica disponível para a associação. Então, não é a igreja local que vai fazer louvor. Não, nós levamos tudo. Quem vai fazer o louvor, quem vai pregar, aquela coisa toda. Uma questão de fortalecer a unidade, né? E ali eu vi os obreiros ali, junto com o pastor, falando assim, olha, o que o pastor Luiz precisar, vocês corram atrás para ele. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu olhei aqueles diáconos, obreiros. No caso é só obreiro lá. Obreiro. Em uma obediência que eu fiquei assim, poxa, não é que os meus não são, mas existe um pouco, às vezes, assim, eu vi ele falando uma vez só,
tem essa e eu sei que isso... Assim. Só que assim, é como eu disse, né? Tem ali, como eu disse, que tem... assim, tem uns que são, tem uns que não são. Tem uns que são um pouco mais difíceis de se lidar. Mas sim, o respeito é muito grande, inclusive entre a gente, pastores mesmo. Quando a gente conhece, a gente, né, é mais tranquilo, mas assim como um regional, então, é sim senhor, não senhor, tudo na base assim de bastante respeito, né? Muito respeito. Por exemplo, os pastores normalmente eu chamo de senhor, né? Não sei se você percebeu. Sim. Eu chamo de senhor nem pela idade, não. Às vezes pode ser até mais jovem, mas é senhor, não senhor, senhor, porque é uma coisa que a gente aprende ali, né, na própria igreja, assim, não. Na própria... Chegar para conversar com o juiz, né, você tem que ter muito respeito, meritíssimo, né? Eles mesmo, entre eles, chamam de Vossa Excelência, né? Então, assim, é uma questão de respeito mesmo, e eu achei muito interessante a palavra do pastor dizendo uma coisa só e pum, já foi feita, né? E acredito que vocês herdaram isso deles também, Sim, que é a linhagem, né? A linhagem da Igreja Mundial, e tem muito essa questão aí de muita submissão realmente, mas essa submissão não é obrigação, mas não é assim uma idolatria, né? É um respeito assim que a gente tem com a liderança, entendeu? Por isso que a gente sempre tem ali lógico, vai ter o que você vai ter de respeitar, porque é assim, né? É feito por ser humano, tem os seus erros, mas a gente procura sempre estar respeitando ali a liderança, seja ela o pastor regional, o segundo estado, né, que a gente chama de segundo estado, que é o segundo do bispo estadual, né, que é aí o bispo estadual também. Então a gente procura sempre ter esse respeito aí com isso. Pois é, gente, nós estamos aqui terminando nosso podcast aqui, né, já tivemos mais de 1 hora de conversa, mas passa rápido, né? Passa muito rápido, e a conversa tá bacana. Se você deseja chamar o pastor, se você deseja que tenha um outro podcast aqui com o pastor Antônio, escreva aí, né? Quero um outro podcast com o pastor, né? Uma segunda edição. Escreva aí, se a galera aí escrever com força, a gente vai marcar um outro dia aqui pra gente bater um outro papo aqui, que eu tenho certeza que eu tenho muita experiência para poder contar. Eu quero dar suas considerações finais aí, pastor. Pode dar suas considerações finais aí. A gente tem muita gente aqui de Pedro Canário que quiser fazer o convite aí da igreja, dar o endereço, dia de culto, fica à vontade. A igreja fica ali localizada próxima à padaria Terras, né? Ali no centro mesmo. No centro que eu digo centro é o nome, né? Mas fica um pouco mais escondido ali. Mas fica na Avenida Vitória 258. Avenida Vitória 258 tem reunião terça, quinta e domingo. Terça e quinta 8 da manhã às 7h30 e domingo 8 da manhã e às 7 horas da noite. 7 horas da noite. E às 3 horas eu tô lá em Floresta, né? Floresta do Sul, eu faço uma reunião ali 3 horas da tarde todo domingo. E para você que está fora aí da cidade de Pedro Canário, procura aí uma igreja mundial do Poder de Deus mais próximo da sua casa, que tem tudo quanto é lugar aí, tá bom? Ou uma igreja evangélica séria, né? Uma igreja evangélica séria, lavada e remida pelo sangue de Jesus, mais próximo da sua casa, porque depois de tudo isso que você ouviu, que você está afastado de Deus, afastou de Jesus por causa de alguma coisa, você ouviu um grande testemunho aqui de uma pessoa que foi perseguido, que teve muitas situações ao contrário, mas permaneceu firme. Aí hoje é um pastor do reino de Deus, não só na questão do ministério, mas é um pastor de Jesus fazendo a obra de Deus aqui numa cidade estranha. Eu acho que ele nunca imaginou que Pedro Canário existisse. Nunca nem ouvi falar de Pedro Canário. Hoje ele está aqui pastoreando a igreja, pastoreando a cidade junto com os outros pastores aqui, fazendo uma grande obra de Deus. Esses dias eu vi ele faz muito. Você está fazendo ainda lá na feira, né? Eu faço lá, quando faço. Você tem até um negócio. Uma apelazinha. Uma apelazinha, ele sai falando. Isso, poxa, gente, isso é raro. Até falei no meu stories que hoje está raro você ver pessoas hoje na rua fazendo alguma coisa, né? Então, tem ainda homens e mulheres de Deus que investem ainda nas pessoas e oram pelas pessoas e ministram o amor de Deus nas pessoas, tá bom, queridos? Eu quero também estar agradecendo aqui os nossos parceiros, tá bom? Aí o Café em Prosa e a Pizzaria do Diel e o Arco-Íris Calçado, que no próximo podcast nós vamos estar sorteando um grande presentão aí do
do Arco-Íris Calçado. É um presente surpresa para você. E olha que não é calçado não, é uma outra coisa melhor, muito mais valiosa que um calçado, tá bom? Então fica ligado, que eu gostaria que você se inscrevesse, que você compartilhasse, chamasse a galera aí da sua igreja para se inscrever no canal. Vamos crescer um número de inscritos do canal para que a gente possa divulgar. Isso aqui não é para que eu seja famoso, não é para que os convidados sejam, não, isso aqui não tem nada, é para que Jesus seja glorificado em todas as testemunhos aqui que estão sendo contados. Às vezes vão ter pessoas, vão ter pastores, como estamos tendo hoje aqui, às vezes vão ter uma pessoa que é simples, que não teve aquela oportunidade de contar. Inclusive, se você tem um grande testemunho, sabe, um grande, algo para poder contar através de um testemunho, uma motivação de vida, uma experiência com Jesus, entre em contato comigo. Eu vou marcar para você estar aqui sentado aqui para você contar, tá bom? E eu tenho certeza que Jesus vai ser glorificado no que você contar aqui. Tem muita gente que passou pela experiência, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez algo e fica quietinho ali, nem na igreja fala, mas aqui você vai falar, que vai ser gravado e com certeza as pessoas vão se identificar muito naquilo que Deus fez na sua vida, tá bom? Queridos, pastor Antônio, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, né? Quem sabe o pessoal gostou, tenho certeza que foi o podcast mais longo que nós já tivemos, tá bom, pessoal? Com certeza que vai pedir uma segunda edição, você vai estar aqui para contar aqui. Parabéns pela criança, tá bom? Eu sou galinha, né? E que Deus abençoe sua vida poderosamente, continua sendo esse pastor abençoado, cheio de Deus, um homem cheio de Deus mesmo. Faz uma visita lá na igreja, lá onde ele é pastor, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe sua vida e fica ligado para o próximo podcast Coisas do Reino, aqui na página do YouTube da Igreja Batista Reino. Eu sou o pastor Luiz e fica com Deus.